Boa noite, estudantes e estudantas, sejam bem-vindos novamente ao canal do professor Vitor Sanches. A gente fala aqui de biologia, entre outras coisas. Hoje a gente vai tratar de um assunto que às vezes gera um pouco de constrangimento de forma geral, porque as pessoas tendem a ficar bastante tímidas quando a gente está falando de reprodução, né? A gente vai falar então sobre o que acontece na reprodução humana. Vamos falar de anatomia e de fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino, tá? E eu espero que vocês entendam que é um conteúdo que faz parte das leis de diretrizes e bases do ensino médio, então é uma coisa que vocês precisam ver. Além disso, ele vai trazer informações importantes, principalmente no que diz respeito à prevenção de doenças, prevenção de gravidez indesejada e coisas que eu espero que vocês busquem informação e se protejam, porque é importante que a gente se proteja, né? Evite pegar doenças, evite ter filhos, se não é o objetivo daquele momento, né? Então vamos começar a tratar do assunto. Então, tema de hoje, reprodução humana. Como sempre, eu começo as aulas apresentando alguns exercícios que já foram temas de provas, né, no, em vestibulares ou Enem, que eu acho algumas questões na internet e trago aqui para vocês terem uma ideia de como o assunto é tratado no, no âmbito desses concursos que vocês vão ter que fazer na vida de vocês. Então, essa questão, ela traz aí um correlacione, né? Então, correlacione alguns métodos anticoncepção com seus respectivos mecanismos de ação. Então, método anticoncepção como diafragma, laqueadura, dispositivo intrauterino, vasectomia, né, são alguns exemplos aqui. E aonde que ele age? A gente vai ter uma aula particular de método contraceptivo, mas ao longo dessa aula que a gente vai falar da anatomia dos órgãos reprodutores e do funcionamento deles, da regulação hormonal deles, eu vou acabar respondendo essa pergunta aqui para vocês, tá? Então, leiam a pergunta, já estou dando bastante tempo aí para vocês lerem, pensem qual que é a possível resposta para ela, anota, e aí depois quando você terminar de assistir o vídeo, eu quero que você vá lá nos comentários e coloque lá, professor, antes de assistir a aula, eu achei que a primeira pergunta, a alternativa correta era a alternativa D, sei lá. Aí coloca lá. E aí depois a gente vai responder essas perguntas no final e eu quero saber se vocês acertaram ou não. Aí quando você for fazer isso, você já aproveita que você vai estar lá mexendo na parte de comentários e tal. E se você não se inscreveu no canal ainda, você já se inscreve. E se você gostou do vídeo, né, achou interessante as informações que foram passadas, você já deixa o seu joinha lá pra gente, porque isso facilita a gente entender do que vocês estão gostando e do que não, né? Então vamos lá, voltando para a pergunta. Deem uma olhada aí, vejam o que vocês acham, qual que é a resposta. A próxima pergunta, né? No esquema abaixo, que mostra parte do aparelho genital feminino, em geral, os fenômenos de nidação, fertilização e segmentação do ovo ocorrem respectivamente nas regiões indicadas por. Aí vai ter uma sequência, será que é 2, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, né? Então, escolhe uma alternativa aqui, qual você acha que é a correta, e põe lá no seu comentário também, porque quero saber se você acertou antes de você assistir o vídeo, tá? Então vamos lá, dando início, vamos começar falando de puberdade. A puberdade, ela começa, vamos falar dos meninos primeiro, depois a gente vai falar das meninas, né? Ela começa nos meninos entre os 9 e 14 anos de idade, tá? Uma média aí de 10,9 anos. E
ela vai causar no corpo do menino o aumento dos órgãos sexuais, o desenvolvimento muscular, o aparecimento de barba, né, de pelos na face, nas axilas, pelos pubianos, né, pelos no peito e tal. E além disso, ela vem acompanhada de uma maior taxa de crescimento do que o menino estava desenvolvendo até aquele momento. Então, o pessoal chama daquele estirão, né, que tem um grande crescimento em altura em um pequeno prazo de tempo, né? E o primeiro sinal que a puberdade chegou é o aumento dos testículos, né? Então acontece também o crescimento do esqueleto, o corpo tende a ficar com formas masculinas, que é aquela forma do triângulo para baixo, né? Que o menino acaba ficando os ombros, né? Então faz o triângulo invertido, né? E o crescimento dos órgãos em velocidade muito maior do que na infância, como pés, mãos, coração, rim, olhos, músculos e etc. Então, geralmente desenvolve mais, as mãos crescem bastante, os pés crescem bastante. É aquela época que a mãe compra o tênis para vocês, antes do tênis ficar apertado, antes do tênis ficar gasto, né? Ele já está apertado e aí esse tênis vai para o seu irmão mais novo, vai para o seu primo mais novo e aí ainda novinho, né? Praticamente você nem usou direito, né? E tem o desenvolvimento das características sexuais, como pelos pubianos, entre outras coisas, né? E os últimos sinais vão ser as primeiras ejaculações, a mudança de voz. Vocês devem ter amigos ou até vocês estão passando por isso, que aí o menino fala grosso, aí de repente ele está falando fininho como se fosse uma menina, aí de repente fala grosso de novo. Então, essa oscilação da voz, né, é o desenvolvimento, o engrossamento das cordas vocais. A gente falou sobre as pregas vocais na aula do sistema respiratório. Se você não assistiu ainda, aí já até mesmo porque é de outra turma, né? Mas se você ficou curioso, vai lá, dá uma olhada na aula sobre o sistema respiratório, que tem lá um pouquinho sobre as pregas vocais, tá? E o aparecimento dos pelos do rosto e o crescimento do pênis. Então, de forma geral, esses são sinais de que o menino está passando pela puberdade, tá? Nas meninas acontece entre os 8 e 13 anos, é um pouquinho mais cedo, né? A média de idade de 9,7 anos. É quando acontece o aumento dos seios, o aparecimento de pelos, também tem um estirão, né? A menina dá uma crescida a mais nessa época aí. E tem a primeira ovulação. Então, qual que é o primeiro sinal? É o aparecimento dos brotos mamários, né? O peito começa a crescer. Acontece o crescimento do esqueleto, o corpo tende a ficar com formas femininas, com um quadril maior, em formato de violão, né? Então tem os ombros, os seios, a cintura e o quadril, né? É o que o pessoal chama do formato de violão. E acontece o crescimento dos órgãos em velocidade muito maior do que na infância. Pés, mãos, coração, rins, olhos, músculos, tudo isso acaba crescendo mais do que a taxa de crescimento que tinha até aquele ponto. E o desenvolvimento de características sexuais, como pelos pubianos, entre outras coisas, e acontece a menarca, que é a primeira menstruação. Então, como tem a primeira ovulação, consequentemente vai ter a primeira menstruação. A gente vai falar de ciclo menstrual aqui daqui a pouquinho, tá? Segura aí que a gente já chega lá. Seguindo então, essas mudanças elas são desencadeadas e controladas por hormônios, né? E esses hormônios são produzidos na glândula por glândulas endócrinas. O que é uma glândula endócrina? Existem dois tipos de glândulas, exócrinas e endócrinas. E tem as mistas também, mas vamos entender o conceito de endócrina e exócrina primeiro. Endo vem de dentro, exo vem de fora. Então, endócrina é aquela que joga a sua secreção dentro da corrente sanguínea da pessoa. Exemplo, né? Tem aqui a hipófise. A hipófise ela fica lá na nossa cabeça, né? Lá bem próximo do cérebro, e ela produz hormônios que caem na corrente sanguínea, tá? E esses hormônios vão agir, se for uma mulher, nos ovários, se for um homem, nos testículos, estimulando o desenvolvimento e fazendo com que esses órgãos comecem a produzir os seus hormônios, porque eles trabalham também como glândulas. Eles produzem estrógeno e progesterona, também jogados na corrente sanguínea,
ou testosterona também jogada na corrente sanguínea, e tudo isso vai gerar as características secundárias do sexo masculino e feminino, certo? O que é uma glândula exócrina? É quando ela joga o seu conteúdo em uma cavidade, como por exemplo o fígado. O fígado ele trabalha com uma glândula exócrina, ele produz a bile, e a bile está na vesícula biliar, é jogada no estômago, que é uma cavidade, né? No estômago não, né? No duodeno, na primeira parte do intestino delgado, que é uma cavidade, né? Então ali ela está jogando fora, né? Numa cavidade, aí é uma glândula exócrina, tá? Os hormônios sexuais são produzidos pela hipófise, pelos testículos e pelos ovários, tá? Então, quem dá o start é a hipófise e ela estimula ovário ou testículo a desenvolverem os seus hormônios sexuais. Vamos começar falando do sistema genital masculino. A primeira coisa do sistema genital masculino sobre o qual a gente vai falar são os testículos. Os testículos estão na cavidade abdominal, no embrião. Então, o neném, quando está dentro da barriga da mãe lá, e é do sexo masculino, os testículos estão localizados dentro do abdômen dele, ainda não foram para a bolsa escrotal, tá? Um pouco antes do parto, esses testículos descem para a bolsa escrotal. Isso é o que é normal de acontecer, tá? Pode acontecer diferente? Pode. O testículo pode ficar preso dentro da cavidade abdominal. E aí vão ser necessárias atitudes médicas para fazer com que esse testículo vá para a bolsa escrotal. Então tem cirurgia que se faz para colocar esse testículo no lugar, tá? E pode acontecer, não é uma coisa assim anormal nem grave, né? Nada assim, mas quem vai decidir as atitudes que precisam ser tomadas é o médico pediatra, o neonatologista, né? Eu até lembro do parto dos meus filhos, que assim que eles nasceram, o neonatologista vai e apalpa, né, a bolsa escrotal e ele analisa se os testículos estão lá. E o neonatologista dos meus filhos foi um senhor muito engraçado. Ele é do Panamá, eu acho. Mas ele fala espanhol, né? E aí ele, quando viu o meu último filho, o Heitor, ele apalpou a bolsa escrotal e falou: 2 bolinhas na caçapa, mamãe, né? Então, quer dizer, já tinham descido as duas. É uma das primeiras coisas que o médico observa quando a criança nasce. Por que esse testículo tem que ir para uma bolsa escrotal? Porque a temperatura ótima de produção de espermatozoides, onde os espermatozoides são bem produzidos, bem formados, é 35 graus. E se vocês se lembram, a nossa temperatura média é 36 graus e meio. Quer dizer, se ele ficasse dentro do nosso corpo, ele estaria numa temperatura maior do que aquela boa para ele funcionar. Por isso ele fica numa bolsa fora do nosso corpo. Existem animais que o testículo fica numa bolsa, fica dentro do corpo. Principalmente animais aquáticos que vivem em ambientes frios, como as baleias, por exemplo. A baleia não tem uma bolsa escrotal, o testículo dela, da baleia macho, é dentro do abdômen, certo? Porque se ficasse fora ia ficar muito frio e não seria bom para a produção de espermatozoides. Outra coisa que acontece também, vocês já devem ter percebido, que quando está mais calor, a bolsa escrotal fica mais relaxada, ela fica maior, afastando os testículos do abdômen. Quando está mais frio, a bolsa escrotal ela encolhe e ela aproxima os testículos do abdômen. É sempre procurando essa temperatura ótima para a produção de espermatozoides, tá? Bom, saindo o testículo, ele é um novelo, na verdade. E é um novelo de túbulos seminíferos. Cada testículo tem em torno de 1000 tubinhos enovelados, tá? E é nesses túbulos seminíferos que são produzidos os espermatozoides. Além desses túbulos seminíferos, o testículo ainda tem as células de Sertoli, que são células sustentadoras, né, que nutrem e sustentam os túbulos seminíferos. Então, elas são responsáveis por produzir a testosterona, por dar energia, né, alimento para essas células do túbulo seminífero funcionar e ainda dão formato para o testículo, né, para o órgão como um todo. Então, se a gente pegar uma bolsa escrotal
cortar, abrir, pegar o testículo e cortar de novo, o que a gente vai ver é que o testículo é dividido em lóbulos e em cada lóbulo desse tem túbulos enovelados. E dentro desses túbulos está acontecendo espermatogênese. A gente já viu isso, né? Mas é mais um para vocês lembrarem aí, né? Desse testículo sai o epidídimo, e o epidídimo no canal deferente que vai levar os espermatozoides para serem ejaculados. Então, olhando agora o sistema reprodutor masculino, o que a gente vê? Quais são os órgãos do sistema reprodutor masculino? Testículo, certo? Canal deferente, epidídimo, canal deferente. O canal deferente passa na frente do osso púbico, passa por trás da nossa bexiga, canal de ejaculação, a próstata, que é uma das glândulas do nosso sistema reprodutor, e as glândulas de Kupper, ou glândula bulbo-uretrais, tá? Aqui vem a uretra, desce da bexiga e vai ao longo de todo o pênis. E aqui na próstata acontece a conexão do canal que está trazendo o esperma com a uretra, tá? E o esperma que está para ser ejaculado, ele fica armazenado nessa região, no canal de ejaculação. Bom, algumas funções. A próstata, ela tem a função de produzir o alimento do espermatozoide, né? E secreções que vão, assim como as glândulas bulbo-uretrais, aqui a glândula de Kupper, secreções que vão, primeiro, neutralizar a acidez da uretra, porque a uretra é ácida por causa da nossa urina, e isso é importante porque previne infecções urinárias. É difícil de uma bactéria conseguir entrar na uretra, causar infecção, porque ela é ácida, certo? Mas ao mesmo tempo, essa acidez é ruim para o espermatozoide. Então, para a ejaculação e o espermatozoide sair de dentro da uretra viável, essa uretra tem que estar com pH neutro. Para neutralizar esse pH, essa glândula produz uma secreção transparente, que é muito comum quando o homem, o menino está muito excitado, começa a ser secretada pelo pênis, né? Antes da ejaculação. Aquela secreção é dessas glândulas bulbo-uretrais, tá? Que está preparando o canal, a uretra, para ejaculação. A próstata, né? Aqui vem uma informação importante sobre a questão da próstata. A próstata é uma das principais causas de câncer no homem, né? E um dos problemas para o diagnóstico do câncer de próstata é que o exame para ver se a próstata está de um tamanho adequado, com a textura, a superfície adequada, envolve a introdução do dedo do médico aqui no ânus, onde ele consegue tocar a próstata, né, através do epitélio do reto e sentir qual é o tamanho que ela está e qual é a textura que a parede dela tem, né? Então isso é a principal e a melhor forma de diagnosticar o câncer de próstata, né? E de forma geral os homens são bastante refratários a esse exame, né? É bastante complicado convencer o homem a fazer ele, certo? Bom, aqui para vocês entenderem, né? O pênis é um órgão erétil e ele é formado por corpos cavernosos, 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso, né? Isso aqui é um corte transversal do pênis. Quando acontece a excitação e o pênis vai ficar ereto, o que acontece é que essa veia dorsal profunda, ela se fecha, né? Isso faz com que o sangue consiga entrar no pênis, mas não consiga sair, ou saia em uma taxa mais baixa. Isso faz com que os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, eles fiquem entumecidos, né, e enrijeçam o pênis. Então esse é o sistema para ereção do pênis, certo? Falando de anatomia externa do pênis, né? A gente tem então a glande, o meato urinário. A glande tem uma corona com um sulco e o prepúcio, que é uma pele que normalmente recobre toda a glande.
Alguns homens são circuncisados, né? E aí não tem esse prepúcio que recobre a pele, recobre a glande. Todo mundo nasce com ele. Algumas pessoas, ao longo do desenvolvimento, essa pele se abre e consegue ser recolhida para trás da glande. Em outras pessoas, essa abertura não acontece e aí precisa da intervenção cirúrgica, tá? Uma informação importante: na ejaculação saem linfócitos, e os linfócitos são a casa do vírus da AIDS, né? O vírus HIV. E é por isso que a ejaculação transmite a AIDS, tá? E a única forma de se fazer sexo de um jeito que se previna a AIDS é a camisinha, né? Então a gente tem que ficar esperto com isso, tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina. Em cada ejaculação saem de 2,5 a 5 ml de sêmen. Alguns problemas podem acontecer no que diz respeito à vida sexual do homem. O primeiro problema é a criptorquia, que é aquela da criança que o testículo não desce para o bolso escrotal, né? Fica no abdômen. Outra é a impotência. A impotência é a incapacidade de ter ou manter uma ereção, tá? Podem acontecer reduções na fertilidade ou esterilidade, e aí a pessoa não produz espermatozoides viáveis, tá? Ou produz espermatozoides viáveis em uma baixa taxa. Essas duas não têm a ver com impotência, então a pessoa pode conseguir manter uma ereção, ter uma ereção, mas não tem espermatozoides viáveis, então ele é estéril, certo? E outro problema relacionado é o câncer de próstata, também tem o câncer de testículo, tá? Por isso é importante, assim como as mulheres têm que fazer o autoexame de mama, os homens deveriam fazer o autoexame de testículo, né? Palpar o testículo, procurar por aumentos de tamanho de testículo, nódulos, mudanças na textura, né? Era lisinho, ficou áspero e tal. Isso tudo são indicativos de que pode estar acontecendo alguma coisa e que a gente deve procurar logo o médico para tentar resolver, tá? Outra informação importante: o Brasil é um dos recordistas de amputação de pênis por falta de higiene. Aqui nessa região da corona existem pequenas glândulas que produzem uma secreção que é o esmegma, né? Isso acumulado vira um ambiente propício para o desenvolvimento de bactérias. Por isso é importante que ali seja feita higiene com um sabonete, né? E bem limpo, porque isso pode desenvolver uma infecção e o destino pode ser a amputação de pênis. Então a higiene pessoal nesse sentido é essencial, certo? Agora vamos falar do sistema genital feminino. O sistema genital feminino é composto por um par de ovários que produzem gametas e hormônios, um par de tubo-uterinas que levam os ovócitos dos ovários até o útero, um útero, que é um órgão muscular, falam que geralmente tem o tamanho de um punho, tá? E ele tem o formato de uma pera invertida, e ele mede de 7,5 cm de comprimento por 5 cm de largura. E o útero desemboca na vagina, que se origina no útero e se abre nos órgãos sexuais genitais externos, tá? Quem é responsável por receber o pênis no sexo, e é por onde, no parto chamado de parto normal ou parto vaginal, é por onde o bebê sai, né? Então, olhando os órgãos reprodutores femininos internos, a gente vê útero, ovário, tubo uterina, colo do útero, né, e vagina, certo? A bexiga fica localizada na região anterior e a uretra se abre anteriormente à vagina. Externamente, a vagina se abre na vulva, e aí a gente vai ver externamente lábios maiores. Desculpa pelo espanhol, mas foi a única figura mais completa que eu consegui achar. Lábios menores, certo? O capuz do clitóris, a glande do clitóris, a abertura da uretra, a abertura dos ductos de Skene. Os ductos de Skene pode-se dizer que são uma descoberta recente, tá?
Há pouco tempo se percebeu que algumas mulheres, ao atingir o orgasmo, acabavam produzindo um líquido que saía de uma região muito próxima à uretra. E o que se achava a princípio é que fosse urina mesmo, né? Mas aí se fez algumas análises e se percebeu que o líquido que sai desses ductos de Skene tem a mesma composição da secreção da próstata, né? Portanto, não era urina, né? E é o que seria a ejaculação feminina, tá? Que o pessoal chama de ejaculação feminina. Bom, abaixo das glândulas de Skene tem a abertura da vagina. Essa abertura da vagina, de forma geral, é protegida por um ímen, que existe todo um mito em cima desse ímen, né? Que é rompido na primeira relação sexual, como ele se rompe, ele sangra, né? Mas na verdade algumas pesquisas têm mostrado que não é bem assim, tá? Porque se a menina é virgem, o ímen não está rompido. Primeiro, que parece que o ímen não se rompe, tá? O que acontece é que esse ímen vai se alargando e acaba às vezes sendo reabsorvido pelo corpo da mulher, tá? E outra informação é que, de forma geral, mesmo que esse ímen se rompesse numa relação sexual, ele se cicatrizaria, tá? Então, se chega à conclusão de que esse negócio do exame para ver se tem um ímen íntegro, para identificar se a mulher já teve relação sexual ou não, é mais um mito do que uma verdade. Então não teria muito como ter essa identificação através do ímen, né? E lateralmente à abertura da vagina, a gente tem as glândulas de Bartolini, né? As mulheres têm as glândulas de Bartolini. Elas são responsáveis por secretar a lubrificação, né? É muito importante a excitação para acontecer a relação sexual para as mulheres, porque essas glândulas de Bartolini elas têm que produzir as suas secreções para lubrificar a entrada da vagina e permitir que o pênis consiga penetrar a vagina sem provocar traumas, né, sem machucar. Por isso que a excitação anterior à penetração é bastante importante, tá? Além disso, de forma geral, o pessoal explica do clitóris só mostrando essa região aqui, né, a glande do clitóris. Mas o clitóris é muito mais do que isso. Ele é um órgão bastante complexo e grande, né? E ele também é formado, assim como o pênis, por corpos cavernosos e esponjosos, tá? E essa região da abertura, que seria a glande, ela se expande para dentro do corpo da mulher e envolve toda a vagina, né? Por isso que, além da região da glande, há também o prazer na penetração na mulher, né? E o que causa isso é o clitóris, que abraça internamente todo o órgão reprodutor feminino. E se a gente fizesse uma média de tamanho, observando a anatomia do pênis e a anatomia do clitóris, ambos são muito parecidos, com tamanhos muito próximos, tá? O que acontece então é que no pênis a gente tem a glande mais desenvolvida, e de forma geral a parte mais sensível do pênis, e o estímulo mecânico nessa região que acaba provocando a ejaculação, né? E a mulher, a glande é menor, mas o clitóris abraça todo o sistema reprodutor aí, e é importante que quando a mulher está excitada, ele se entumece e ele aumenta também a abertura da vagina, o que vai permitir a penetração de forma natural, certo? Bom, uma vez acontecida a relação sexual, os espermatozoides são depositados na vagina, eles nadam através do útero e eles vão fazer a fecundação na parte superior das tubas uterinas. Uma vez fecundado, o zigoto é levado em direção ao útero por cílios e músculos na tuba uterina. Essa viagem dura em torno de 3 dias e a clivagem começa nesse período. O embrião chega ao útero, desculpa o erro de digitação aqui, chega ao útero com 12 a 16 células e uma semana depois já tem 70 a 100 células, e é quando ocorre a anidação e se inicia a gravidez.
Então, olha lá, ovulação, a fertilização acontece aqui no início da tuba uterina, o embrião já começa as suas divisões, entra no útero e faz a anidação ou implantação no útero, certo? Então, uma informação interessante sobre o sistema reprodutor feminino é que os ovários começam a funcionar na fase embrionária. Por um estímulo da gonadotrofina coriônica humana, eles começam a funcionar. Essa gonadotrofina é produzida pela placenta, inclusive exame de gravidez de sangue, né? Ele vê se tem a gonadotrofina coriônica no sangue da mulher. Se tiver, porque ela está grávida, porque quem produz isso é a placenta. As mulheres nascem com aproximadamente 1 milhão de possíveis óvulos, a maioria deles se degenera durante a puberdade e sobram em torno de 300. Esses 300 ficam paralisados na meiose 1 e por mês um deles termina essa meiose e é ovulado. Quando acaba essa quantidade de ovócitos que tem à disposição, a mulher entra no climatério ou menopausa. Né? Você já deve ter ouvido falar, às vezes as avós de vocês ou a mãe de vocês já está passando por esse período, que é quando tem uma redução muito grande na quantidade de hormônios que a mulher produz, porque a gente vai ver que a região de onde o óvulo sai no ovário é importante na produção dos hormônios femininos, tá? E aí a mulher passa a ter alguns sintomas, calores, sudorese, né, que são bastante incômodos. E a gente, mas tem tratamento para isso, né? Faz reposição hormonal, beleza? Como que se dá o ciclo menstrual? Então, uma vez por mês, o ovário lança um ovócito 2 na tuba uterina. O útero se prepara para a gravidez e aí acontece a fecundação e depois a anidação. Se não tiver fecundação, acontece a menstruação. Tudo isso é controlado pelos hormônios FSH e LH. Então, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Então, o útero está normal, começa o desenvolvimento de um folículo primário. Normal, que falo sem o desenvolvimento do endométrio preparando para a gravidez, tá? Começa o crescimento do folículo e o útero começa a se preparar para receber a gravidez possível, né? O folículo agora recebe o nome de folículo de Graafi e aí a gente tem ovulação. Quando a gente tem ovulação, essa cicatriz da onde o ovócito 2 saiu se transforma no corpo amarelo ou corpo lúteo, que passa a produzir os hormônios luteinizantes, né? A progesterona e o estrógeno. E isso faz com que o endométrio então fique pronto para receber o embrião. Se acontecer fecundação, o embrião vai nidar aqui, fazer a nidação e vai acontecer a gravidez. Se não acontecer, esse corpo lúteo vai se degenerando até que ele para de funcionar, vira o corpo branco, e então a gente tem a menstruação e a parede que estava espessada do endométrio descama e sai no formato de menstruação, tá? Fase proliferativa ou folicular é quando o folículo ovariano cresce e se prepara para a ovulação, está o FSH atuando, o folículo começa a produzir estrogênios e aí a gente entra na fase estrogênica, onde tem o crescimento do endométrio. O folículo cresce, acumula líquido e expulsa o ovócito. Então aqui, fase folicular, aqui fase lútea, fase secretória de secreção lútea ou luteínica, está atuando LH, que transforma o folículo rompido em corpo lúteo e secreta estrógeno e progesterona, que provoca o crescimento e espessamento do endométrio. Então, aqui é a fase lútea. Então, a fase menstrual, depois, se não houver fecundação, o corpo lúteo se degenera para a produção de estrógeno e progesterona e vai acontecer a menstruação. Como que a gente conta esse ciclo? Sempre começa a contar do primeiro dia da menstruação. Então, geralmente são 7 dias de menstruação, fase proliferativa vai até o dia 12, ovulação entre o dia 13 e o dia 15,
Esse é o período fértil da mulher. Dias de 16 a 28 é a fase secretora. Acabou aqui, vem a próxima menstruação. Isso é usado como um método contraceptivo, tá? O que se faz? Então, a mulher que tem o ciclo bem regulado, com os seus 28 dias contados certinhos, ela pode contar a partir do primeiro dia de menstruação, e ela vai saber que entre o dia 13 e 15, ela está na fase fértil. Se dá uma margem de segurança, de 12 a 16, e aí a gente tem o possível período fértil e se evita a relação sexual nessa fase. O resto não é fértil e não tem perigo de ter gestação, tá? Gente, é um método com muita possibilidade de falha, tá? Tem menos de 70% de eficácia. Por quê? Tem mulheres que não têm ciclo de 28 dias, tem mulheres onde o ciclo varia, às vezes a mulher fica estressada, ela nem ovula, ou ovula 2 óvulos, 2 ovócitos 2, né? Então, assim, loteria, tá? Tudo pode acontecer nessa situação. Pessoal, então, nos nossos exercícios lá do começo, sobre o sistema reprodutor, é isso, né? Correlacione dos métodos de anticoncepção com os seus respectivos mecanismos de ação. Vamos falar dos métodos aqui. O diafragma, ele é uma estrutura de borracha que é colocada no colo do útero. Então ele impede que os espermatozoides entrem no útero, por consequência não vão chegar até o óvulo para fecundar, certo? Então, impede a liberação dos gametas? Não. Impede a inidação? Não. Impede que os gametas cheguem ao terço distal das tubas? Impede a passagem dos gametas da vagina para o útero? Sim. Então, é aqui, certo? É o último. Daí você já mata a questão, letra B, né? Mas vamos ver os outros. Laqueadura. A laqueadura, ela corta as tubas uterinas e impede que os ovócitos saiam do ovário e vá até o útero, né? Então, impede a liberação dos gametas da gônada para o uretra? Não. Nidação do endométrio? Não. Impede que os gametas cheguem ao terço distal da tuba? Sim. Então, 2 aqui. Olha lá. Dispositivo intrauterino. Ele não deixa acontecer a nidação, ele fica lá dentro do útero. Na verdade, pode ter duas funções. Primeiro, tem DIUs, que é o dispositivo intrauterino, que tem cobre. E o cobre mata o espermatozoide, certo? Além disso, ele pode ter um espermicida, né? Então, quer dizer, o espermatozoide nem chega lá no ovócito. Além disso, ele estando dentro do útero, ele complica ou impede que o embrião que está vindo lá da tuba uterina se implante no útero, né? Então, mais uma forma de ser, e aí é esse que está aqui, ó, impede a anidação do endométrio. E a vasectomia impede a liberação dos gametas da gônada para o uretra. Corta o ducto deferente, o canal deferente, e os espermatozoides não conseguem ir para a uretra, certo? Então, a alternativa correta, letra B. Próxima questão. No esquema abaixo, que mostra parte do aparelho genital feminino, em geral, os fenômenos de nidação, fertilização e segmentação do ovo ocorrem respectivamente nas regiões indicadas por 1, 2 ou 3. Então, nidação. Nidação é no útero, né? Então, 3 tem que vir primeiro. Então, tem A ou D. Fertilização é aqui no início da tuba uterina, né? Então, 3, 1. E segmentação no 2. Então, alternativa correta, letra A. Pessoal, até aqui a gente está falando de reprodução humana, beleza? Só que a gente tem que lembrar que reprodução humana não é simplesmente biologia, tá? E reprodução humana é diferente de sexualidade. O ser humano é muito mais complexo do que um ser biológico que funciona como uma maquininha seguindo seus instintos, tá? Isso faz com que a gente entre em uma outra esfera, que é a sexualidade. Então, se você está satisfeito até aqui com a biologia, para o vídeo aqui e segue sua vida. Mas a LDB exige
que eu fale com vocês sobre sexualidade. E a sexualidade envolve outras coisas além da reprodução. Quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que falar de orientação sexual, por exemplo. O que é orientação sexual? Orientação sexual, ela pode ser homossexual, heterossexual ou até assexual, né? Tem pessoas que não têm vontade de fazer sexo e não se sente sexualmente atraído por nenhum tipo de outras pessoas, né? Essa é a pessoa assexual. Agora, tem pessoas que têm uma orientação sexual heterossexual. Então, um homem que sexualmente se sente atraído por mulheres. É o que a gente considera de normal, né? Mas essa palavra normal, ela é bem complicada também. Ou as pessoas podem ser homossexuais, ou seja, uma pessoa de um determinado sexo que se sente atraída pelo mesmo sexo dela. Isso é um homossexual, certo? Ah, mas aí não é reprodução. Não, não é reprodução. Sexo é muito mais que reprodução. Sexo envolve romance, erotismo, tá? E a orientação sexual não é uma coisa voluntária, como alguns querem chamar de opção sexual, né? Imagina que você menino, gosta e se sente atraído, né? Olha quando passa uma menina magra. Você não se sentiria bem se você fosse obrigado a se sentir atraído e manter relações sexuais com a menina gorda, né? Assim como se você gosta de meninas gordas, não ia ser legal, você poderia até fazer por pressão da sociedade, ter uma namorada magrinha, mas você ia se sentir atraído de fato por uma menina acima do peso, que é considerado normal também, né? Então, a orientação sexual é bastante complexa. Além disso, a gente percebe que na nossa sociedade, o gênero, ele é uma construção social. Então, a pessoa, ela pode nascer com o sexo, digamos, sexo masculino, mas ele não se identifica com o gênero masculino. Sei lá, ele não gosta de carro, ele não gosta de jogar futebol, ele gosta desde pequenininho de cuidar dos parentes mais novinhos, ele não se sente bem com roupas masculinas, prefere usar roupas femininas, né? Então, essa pessoa que nasceu com o sexo masculino, ele pode se transformar numa pessoa transgênero, né? E se identificar socialmente como uma mulher. E é tão complexo porque uma mulher transgênero, ela pode ser homossexual. Então, imagine que nasceu do sexo masculino, é transgênero, se identifica com o gênero feminino e gosta de se relacionar com mulheres, né? Então ela é uma transgênero homossexual, certo? Então esse assunto é bastante complexo e para vocês terem uma ideia, existem hoje descritos em torno de 52 possibilidades de gênero, tá? Eu trouxe algumas aqui para vocês. Eu vou diminuir aqui de volta. Por exemplo, a gente pode ter uma mulher heterossexual, um homem heterossexual, ou uma pessoa que transita entre os dois gêneros, né? Ou ainda, uma pessoa que é assexual, que não tem um gênero binário. Ou um travesti que também não é binário. Então, tudo isso são símbolos de possibilidades de gênero. E aqui só tem 6, tá? Hoje, a OMS relata em torno de 52 possibilidades de gênero. E aí a gente tem situações como, por exemplo, a desse casal. Então, a gente tem um casal trans, onde o homem nasceu mulher e se identifica com o gênero masculino e fez toda uma transição para parecer um homem, né, ter características secundárias de homem. E a mulher que nasceu no sexo feminino e fez a transição à transgenia, né, transgenia, desculpa, nada a ver. Passou por um processo de mudança de gênero e hoje ela é uma mulher.
E os dois são reprodutivamente ativos, tá? Ele aqui tem útero dentro, né, do abdômen dele. E ela tem testículo e produz espermatozoides, né? Então eles naturalmente conseguem, sem nenhum problema, terem filhos com gestação natural, tá? Eu sei que é um assunto polêmico e pode gerar algum desconforto, tá? Não é meu objetivo aqui falar se está certo ou errado, até mesmo porque não cabe a mim ou não cabe a ninguém dizer isso está certo ou errado, né? Mas no caso, é um casal que está feliz, é um casal que está vivendo a sua vida e que, para se completar, buscou uma criança, né? E é reprodutivamente ativo, certo? Pessoal, acho que o mais importante disso tudo é o respeito, né? A gente não tem que ter julgamento, né? Não tem que ter olhos de determinar se o que eles estão fazendo é certo ou errado, né? Os dois estão de acordo, os dois estão saudáveis com isso e felizes com isso. E a opção sexual, a orientação sexual deles ou o gênero com o qual eles se identificam ou o sexo com o qual eles nasceram não dizem nada a respeito do caráter ou do tipo de pessoas que eles vão ser ou são. Beleza, gente? Agradeço mais uma vez aí para quem assistiu até o final. Espero que tenham gostado, que tenha sido informativo e que acrescente alguma coisa na vida de vocês. Muito obrigado pelo pessoal que vem acompanhando aí o canal. A gente está com 25 inscritos, mas eu espero que a gente cresça e que esse canal seja importante no desenvolvimento de vocês na biologia e em outras áreas também. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.